Agora, 6 horas 37 minutos. Você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Caiu aqui. Caiu algum. Todos que vão entrando, bom dia. Hoje, dia 17 de maio de 2021 e você está aqui na melhor programação de registro de imóveis. Entrou uma mosca aqui, né? Tu viu? Letícia, Fabiola, Eduardo Kiesel. Vamos embora, começar devagarinho. Sempre, não paramos. Bom dia, Sérgio, meu querido colega de Santa Vitória do Palmar, Sônia, Matheus, Marcolim, Fabi Gonzalez, grande Fabi, Ítalo de Santana, mais 3 pessoas, Aline, Débora, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Janiele, mais 2, Rafael, bom dia, Foguinho, né? O pescador do Guarujá, esse é um perfil legal, né? Kika, Marcelo Rosa, bom dia, Andréia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos embora, vamos, Andréa, Juliano, e aí, tem café? Ó, eu já tomei meu café, né? Já tinha tomado, eles trouxe antes, né? Mas tá aqui para deixar guardado. Você, se tem café, brinde comigo a alegria do café da manhã. Ludmila, advogado Natália, Samuel, Eduardo Kiesel, Juliano Ricardo, Jean Carlo. Vamos embora, subindo Rony Chagas. Bom dia, vamos. Seguindo sempre a nossa manhã linda, maravilhosa de abertura na segunda-feira com Deus. Bom, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. 6 horas 39 minutos. 60 pessoas já me acompanham aqui. Você está na melhor programação de registros públicos desse país. Esse é o canal oficial da sua programação. É aqui que você fica e todo dia toma café da manhã com registro de imóveis. Tenha o seu café em mão sempre, se você está na cama, se você está na cozinha, se você está acordando agora, se você já acordou um pouco antes, agora vem para cá, compartilhem a nossa live e estejamos juntos nesse momento para poder aprender um pouco mais sobre o direito imobiliário ou sobre o direito civil, registro civil, tudo aquilo que influencia diretamente no nosso dia. Ontem nós tivemos uma live com a minha nutricionista, ontem à noite, né? E a minha imagem tá fosca, produção? É um pouquinho? Deixa eu ver se melhora. A minha imagem tá boa, por favor. Oi, Verônica, bom dia. Melhor e original. Falou, Fabi. Fabi sacou. A minha imagem tá boa? Como é que tá a minha imagem e som? É? Ok, acho que tá melhor. Ontem a gente teve uma live com a minha nutricionista para falar sobre o sono, né? Foi muito legal. Assiste, ela tá gravada, sobre como ter uma performance melhor durante a semana, dormindo o suficiente, bem, dormindo bem, né? Isso aí, Kika, obrigado, o resto é imitação. É, isso aí, vamos trabalhar esse horário que sempre foi nosso, né? E vocês sabem, estão sempre aqui comigo, graças ao bom pai, me dando essa atenção de sempre aprendendo junto. Acho que o Instagram vai ter que mudar o seu paradigma e criar live para 8, 9, para mandar todo o exército contra mim. Vamos embora! Vamos embora. Nossa temática da semana, olha só, não dá para esquecer que quarta-feira, pessoal, vai ter aula aberta com o professor Nelson Rosenwald. Aula aberta com o professor Nelson Rosenwald, quarta-feira. Hoje tem evento na FEMA, Fundação Educacional Machado de Assis, depois vou fazer a divulgação. Quinta-feira eu tenho palestra de Juso Capião na Enore, eu, a Belaver e o Marcelo Couto, também vou divulgar aqui para vocês, tá bom? E vamos nessa. E sábado, Cristiano Chaves e Conrado Paulino. Quem teve na aula de sábado do Flávio Tartucci sabe
como foi boa essa aula. A aula está disponível no meu YouTube. Vai lá, 97 pessoas agora. Que maravilha, hein? 6 horas 41 minutos, 97 pessoas. O tio tá sozinho. O tio tá sozinho aqui, tá? Sozinho. Vamos embora. Mas foi uma aula sensacional mesmo. Ele é sensacional, professor Flávio Tartucci, né? Incrível. A parte que ele lidou de direitos reais no sábado foi algo fenomenal, fenomenal. Vale a pena ir lá no YouTube e assistir essa aula, 1h30 mais ou menos. Foi muito bacana. Depois ela vai subir para a plataforma, o material vai subir junto, né? Boa Energia, Odi Paula, Lucas, Águia, Liz Lopes, bom dia. Bom, dados os recados então, você pegou, né? Essa semana tem eventos. Lembre que eu tô perto de abrir as vagas do meu curso. Eu abro vagas a cada 80 dias, 70, 80 dias. Eu vou abrir novas vagas dia 31, tá? Então, 31 eu vou abrir, passamos os 100, 106 pessoas. 31 eu vou abrir vagas. E olha, observa. Até o dia das vagas você vai ter muito conteúdo. Já tem, o canal tem conteúdo o ano inteiro. Mas até o dia das vagas você vai ter Nelson Rosenwald, vai ter Cristiano Chaves, vai ter outras surpresas que eu não vou falar, mas vai ter muita coisa. E vai ter o evento, lembra do evento, 24, 26 e 28. Eu vou dar 3 aulas ao vivo sobre regularização de imóveis, gratuito. Eu e a minha equipe de professores, tá? É à noite, 8 horas, 7 minutos. Vem lá estudar com a gente, vai ter PDF, vai ter material. É normal que a gente faça esses eventos de tempos em tempos. Dia 31 eu abro as vagas do curso por 3 dias. A galera entra, depois fecha a porta, a nave vai para o planeta de registros e eu sigo no canal, mandando conteúdo para você. Mas quem passar para o outro lado vai estar lá estudando com a nossa equipe. A imagem ainda está desfocada, olha só. Pois é, e tu sabe que eu tô no 4G, tá tudo ok, né? Deixa eu até puxar para cá, vamos ver se melhora. Mas é o sinal externo mesmo, né? É o sinal externo, porque eu estou no mesmo local de sempre, né? A câmera tá limpa? Sim, produção, a câmera tá limpa. Não, limpei de manhã. Pera aí, vamos limpar aqui, ó, né? Pera aí que o tio vai ajeitar. Aí, ó. Imagem ruim. Vamos ver se... Ó, agora, vamos ver se agora melhorou. Melhorou? Agora... Eu tenho uma produção aqui, né? Tá, agora melhorou. Vamos embora. Agora melhorou. Agora tá boa, né? Pra você tá boa. Tá. Então tá. Então, agora tá boa. O tio luta aqui, né? Você sabe, o tio luta. É que esse horário, quando a gente chegou, era tudo mato. Nós chegamos a facão aqui para cortar o mato e abrir e ter uma clareira pra gente estudar, né? Agora o pessoal vai chegando, tentando colonizar com outros canais, mas nós somos o original, né? O original somos nós. Vamos embora. O que nós vamos falar hoje? Dados os recados do dia, tem 120 pessoas aqui. Bom dia, Elis. Bom, estão te mandando bom dia, viu, Alemão? Produção, né? Produção. E vamos falar de posse hoje. De posse, tá? De posse. E por que nós vamos falar de posse? Por quê? Porque todo mundo tem alguma bronca com posse. Todo mundo, né? Todo mundo tem alguma bronca com posse. E aí a gente sabe que circula muito contrato de cessão de posse, ou muito contrato de promessa, ou compromisso de compra e venda, que influencia diretamente na posse. Então a gente precisa, de alguma forma, trabalhar esses contratos, tá? Porque eu vou falar de teoria e vou falar também de prática. Na prática, a gente sabe como funciona o mundo. Os contratos de posse estão em todos os lugares. E são contratos normalmente particulares, que circulam no meio da sociedade, e muitas vezes o cidadão tem aquela folhinha, né, escrito que alguém cedeu a posse para ele, e ele vai se agarrar naquilo ali por muitos anos, porque ele sabe que aquilo ali é a segurança, pelo menos na mente dele, é a segurança que ele tem um vínculo com alguém, e esse alguém passou para ele algum direito. Então ele se agarra naquilo, e o que ele vai acontecer é que ele vai procurar você, advogado, você corretor, você arquiteto, engenheiro, e vai dizer, eu quero medir aquela área, quero arrumar aquela área, eu tenho isso aqui, né? E aquilo para ele sabe que é tudo de bom para ele, porque ele sabe, nós temos o contrato, né? Então, vamos trabalhar esse contrato hoje um pouco.
Vamos trabalhar um pouquinho, agradecer todo mundo aí, bom dia, bom dia. Muitas mensagens sempre, né? Muitas mensagens, muito, muito feliz por vocês. São vocês que me fazem acordar cedo. Se não tivesse vocês assim, talvez eu não acordasse todo dia tão cedo, né? Mas saber que vocês estão aqui é o que me leva a acordar cedo. Então vamos falar agora, antes de eu chegar nesse contratinho de posse puro, vamos lembrar que tem um contrato mais oficial que circula. Bom dia, Nini. Mais oficial que circula. Que é aquele contrato que está em cima, está escrito promessa ou compromisso, né? Essas são as palavras que estão no contrato. Promessa ou compromisso. E veja, esse contrato ele é um contrato preliminar. Promessa ou compromisso. Pode ser que tenha diferença entre os dois? Pode ser. Mas agora eu quero que você enxergue promessa ou compromisso. Porque alguém está prometendo que vai passar a escritura depois. Alguém está se comprometendo que vai passar a escritura depois. Veja, comprometer é algo muito forte. Se eu olhar um sanduíche e o sanduíche tiver uma fatia de queijo e uma fatia de presunto, eu vou dizer para você assim, o queijo, ele vem da vaca, então a vaca está envolvida com o sanduíche. Está envolvida com o sanduíche. A vaca está envolvida, tem queijo. Agora o porco, que deu o presunto, ele está comprometido, porque ele deu a vida para estar naquele sanduíche. Então, compromisso é algo muito maior. Compromisso de compra e venda. Por isso, compromisso é algo que a lei vai proteger. O compromisso vai ser protegido. Por isso, quando eu falo compromisso de compra e venda, que hoje a palavra está muito associada à promessa, é algo muito forte no direito. E olha só, não existia essa história de compromisso, de promessa no direito brasileiro de antigamente. O que nós tínhamos era lá no Código Civil antigo, um artigo que era o 1088, que me falava o quê? Olha, as partes podem fazer um contrato e se arrepender até o dia da escritura. Até o dia da escritura. Que legal. Então, normalmente o cara vendia um terreninho, o outro comprava naquele contratinho, né? Um contrato de compra e venda parcelada, né? Tinha essa denominação. E aí, quando ele pensava que ele ia pegar a escritura, a outra parte dizia, olha, eu não quero te passar a escritura, me arrependi do negócio. O vendedor dizia isso. Porque eu tenho outra proposta melhor, mas eu vou te indenizar. Então, resolvia ali na base das perdas e danos. Puxa, isso gerava uma série de problemas sociais. Daí, vem lá na década de 30, quase 40, em 37, vem o legislador e diz assim, olha, nós vamos precisar adotar o mesmo modelo que tem em outros países, que começou na França. Modelos que deem maior segurança a essa galera que está comprando imóveis. Não existia código do consumidor, mas já se percebia que eles eram mais fracos. Então vamos fazer alguma coisa que proteja eles, vamos. Fizeram o Decreto-Lei 58. E ele diz assim, olha, a partir de hoje, se fizer um documento para comprar imóvel parcelado, dizendo que vai passar a escritura ao final, isso é um compromisso. É o porco. Isso é o compromisso. Ou seja, é uma coisa séria. É um compromisso. E esse compromisso, ele vai dar uma série de direitos para a pessoa. E um dos detalhes desse compromisso é que o vendedor, o loteador, hoje até mesmo o incorporador, mas o cara que está vendendo lotes, vendendo apartamentos também hoje, ele não pode mais se arrepender. Não pode se arrepender. Não pode, tá? Porque é muita sacanagem o cara se arrepender. Porque o outro está dando a vida lá, comprando com a prestaçãozinha, pagando com a alma, e o outro vem ali dizendo, vou me arrepender e tá, que eu vou te indenizar. Não pode mais, tá? Nós vamos gerar aqui um direito muito forte. Tá, mas como é que a gente vai gerar esse direito? Não, faz o contrato, pode ser particular. Contrato particular, não tem problema, não precisa ser escritura pública agora. Faz um contrato particular e esse contrato, se tu levar lá na antiga transcrição ou levar hoje na matrícula, esse contrato estando inscrito, vou usar a palavra inscrito, que serve para você entender que está registrado então na matrícula, lá na época da transcrição, averbado, inscrito, se ele estiver no livro, esse contrato gera um direito muito forte. Nós vamos chamar esse direito muito forte de direito real. Se esse contrato ficar em casa, eu vou dizer que é um direito mais fraco. Eu vou dizer que é um direito pessoal. Veja a diferenciação. Se eu tenho contrato de compromisso, de promessa em casa, entre eu e ele, nós temos um vínculo,
um direito pessoal, eu e o cara. Agora, se eu boto o contrato na matrícula, sou eu contra todos. Ou seja, o meu direito se opõe a toda a galera, todo mundo. Por quê? Porque o meu direito agora é forte, ele está público, ele está contra tudo e contra todos. É isso aí, ok? Primeira diferenciação. Bom, mas isso, vamos para os problemas agora. Isso requer um loteamento, professor. Sim. E requer um imóvel loteado. Sim, imóvel loteado, um loteamento. Perfeito. Agora, o que acontece é que muitas vezes não tem esse loteamento. O cara fez um mapa em casa, mais ou menos ele delimitou onde é que ele queria fazer os lotes na sua área e botou a venda por contrato. Esse contrato de um loteamento, então, irregular, clandestino, né? São coisas diferentes, mas nesse momento vamos trabalhar tudo como irregular, só para a gente ter uma noção básica. Esse loteamento irregular, esse contrato, ele não está vinculado a um lote. Porque se você chegar lá na matrícula, está assim, uma área de terras com 20 hectares. Daí o cara pega e mostra para ti o contrato, está lá assim, ó, um lote com 300 metros. Confrontando, daí ele dá as medidas, né? 10 por 30. E daí ele fala assim, ó, a escritura, olha só a prática, a escritura será passada quando o loteamento for finalizado. Tá em todos, não adianta, isso tá em todos, você sabe que tá em todos, tá assim. Então, o que o cara tá fazendo? Ele já tá vendendo e dizendo que vai lotear, tá fazendo até tá prometendo algo para ele. Isso circula muito. E esse contrato, alguns notários não reconhecem firma. Alguns notários reconhecem firma. Tá? Aqui nós já temos o primeiro debate, né? Alguns reconhecem, alguns não reconhecem. Beleza. Esse contrato não consegue chegar no registro de imóveis. Por que não? Porque no registro de imóveis a área está com 20 hectares. E o cara está comprando 300 metros. Então o registrador saca, ele percebe, ó, isso aqui é um loteamento clandestino, um loteamento irregular, não tem como ele ir para a matrícula. Não tem como ir para a matrícula. Em muitos casos, os códigos de normas em cada estado, eles mandam comunicar ao Ministério Público ou até mesmo o juiz diretor do foro. Tá? Então, a coisa é muito séria porque é crime. Né? A coisa é séria. Lá na Lei 6766, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, no final da lei tem os tipos penais. Então, lá tem o crime de você vender o lote. Assim como para o registrador tem o crime de registrar esse contrato. Beleza? Fechada essa parte. Agora, como o cara sentiu que ele não vai ter praia, né, ele vai ficar lá nas ruas de trás, ele não vai ver o mar, porque o contrato dele não é bom, é um contrato assim complicado. Ele comprou aqueles 300 metros, não tem loteamento, ele não conseguiu nem reconhecer firma, ele está ali com o seu trocinho agarrado, né, no que dá. O que ele vai fazer daqui a pouco? Ele vai lá, ele constrói, ele ajeita a vida como ela é, né? E ele resolve vender isso. Vender a sua casa, o que for. E o cidadão que vai comprar diz para ele, olha, eu quero comprar, mas tu tem escritura? Eu tenho um contrato. Tenho um contrato. E é esse contrato que ele vai, naquele momento, passar para o outro. É isso que acontece na vida, né? Então ele vai pegar no verso e vai escrever assim, olha, cedo os direitos disso aqui, cedo os direitos desse contrato, tá? E aí o outro se agarra naquele contratinho, se muda para casa, toma posse do local com sua família, e esses locais normalmente já tem água, já tem luz, já tem tudo. Os locais estão, né, tranquilos, né, com tudo, e o cara tá ali. Esse contratinho dele é a vida dele. O que para nós, o direito, a gente sabe que o contrato é muito ruim, né? Mas a gente sabe que também é a vida do cara que está naquele documento ali. Beleza. Eles cedem essa posse? Cedem. Estou vendo o pessoal falar em REURB ali. Primeiro, o Ítalo pergunta, o registrador pode recusar o reconhecimento de firma?
O tabelião, nesse caso, que é o tabelião de notas, pode recusar sim em alguns estados, porque alguns estados dizem não vai se reconhecer firma de documentos que tenham alguma ilegalidade. Então o notário não vou. Em outros estados, não interessa isso, reconhece firma para garantir que é a assinatura e a data, porque o documento pode ser usado no futuro para uso capião ou até mesmo para REURB. Beleza. Então, depende do estado, você vai ter as duas questões. Posso usar esse contratinho depois para uma REURB, que eu estou vendo o pessoal falar em REURB ali? Claro, depois eu vou lá pedir REURB. Só lembrem que REURB depende do município. O melhor que eu posso fazer quando o meu município é inerte é protocolar um requerimento lá na prefeitura e dizer assim, olha, eu quero REURB, eu tenho esses contratos aqui e eu quero que seja regularizado o meu imóvel. Eu posso pedir? Posso. A Lei 13.465 permite que eu peça a regularização. E aí a lei até deixa alguns vácuos ali, ela diz, se o município não se manifestar num prazo, vai seguir igual a REURB. Seguir como, meu Deus? Seguir como, né? Como é que ela vai seguir? Mas tudo bem. Isso a gente pode fazer noutra live de REURB. Mas só para você saber que esse contratinho vai me dar margem para eu chegar em REURB, vai me dar margem para eu chegar em algum lugar. Bom, esse contratinho que eu estou falando, me gera mais alguma coisa? Para uso capião me gera? Ele pode ajudar na uso capião. Pode ajudar. Por quê? Porque ele está demonstrando que pessoas tinha um liame ali entre elas, tinha um vínculo entre elas. Então, se eu quiser fazer uma uso capião, professor, vamos trabalhar a extrajudicial, que é o nosso oceano. Uma uso capião extrajudicial. Esse contrato vai me ajudar? Vai. Não estou dizendo que o registrador vai pegar o contrato e vai dizer assim, mas que maravilha, agora eu estou tranquilo. Não. Por quê? Porque aqui tem uma subjetividade. O registrador deve olhar o que está acontecendo ali e se realmente dá para regularizar pela uso capião. Nem tudo dá, nem tudo dá. E lembra que o município vai ser intimado nesse procedimento. E às vezes o município não quer essa regularização. Por isso que se obriga a ir à esfera judicial. Por que ele não quer? O município, ao invés de fiscalizar as construções irregulares e evitar núcleos urbanos, ele deixa e muitas vezes troca isso por voto ou por displicência mesmo. E o cidadão depois quer regularizar. E aí muitas vezes, não podemos regularizar se a nossa cidade fica muito desordenada, fica cada módulo de um jeito da cidade. Então a gente sabe que existe um problema aqui político. Por isso que é sempre bom pedir regularização perto de eleições. Falo a verdade, doa quem doer, mas é verdade? Sim. Tá? É que nem imóveis financiados. A gente sabe que muitas vezes, em épocas de campanha, financiam imóveis em loteamentos sem calçamento. E passado o período eleitoral, tem que ter calçamento para financiar imóveis. Verdade, a vida como ela é aqui para você. Tá? Bom, beleza. Então eu já sei que esses contratinhos de posse, eles circulam livremente. A Doralice disse, aqui no Mato Grosso temos grande dificuldade com o uso capião extrajudicial. Os registradores evitam, demora demais. Existe uma dificuldade assim de todo mundo, na verdade, ainda se adaptar ao procedimento, tá? Mas assim, já está bem melhor. E daqui a pouquinho o Instituto vai estar voando. Mas o registrador tem receio? Claro que tem. Uma coisa é o Poder Judiciário poder fazer uso capião e, em toda a estrutura do Estado, certificar que ali vai haver a aquisição da propriedade. Outra questão é o registrador que está ali com a sua mini estrutura dizer que é a propriedade. O Marcelo Rosa, meu amigão, pode atrapalhar o parágrafo único de 65. Muito bem. Vamos falar disso que o Marcelo falou. Ele diz ali, o parágrafo 2º da resolução 65, artigo 13, é aquele de justificar, né? Então, você vai fazer uso capião com o seu contratinho de posse, pode ser que o registrador pergunte, por que não fez escritura de compra e venda? Por quê? É normal. Por que não fez? Queria saber. Deve ser justificado porque tu não vai fazer a escritura. Tá?
Então, não vou fazer escritura porque o loteamento está irregular, olha lá, uma baderna, só que ninguém falou nada, a gente construiu, ligaram a luz, ligaram a água, e eu tenho esse documento de posse, posse, tá? Então, muitas vezes ele vai usar isso aí. Existem outros documentos de posse, professor? Claro. Veja, por exemplo, vamos sair só um pouquinho antes da promessa, cessão de direitos hereditários. Cessão de direitos hereditários, você comprou uma herança. O que diz, né, lá? Que você tem que fazer inventário depois. Mas o que a galera faz? Não faz o inventário, se instala. Mas eu posso comprar a herança? Como é que funciona? Ó, toda compra de herança, ela é feita por escritura pública. O nome do contrato é cessão de direitos hereditários. Beleza? Eu posso fazer de um bem específico, professor? De uma areazinha específica, alguma coisa? A regra é que não. A regra é que faz de uma cota à parte. Mas alguns estados permitem que se faça de bem específico. Então, tem uma casa, tem um apartamento, desde que todos os herdeiros assinem. Então, muitas vezes eu tenho a cessão de direitos hereditários aí de um imóvel, agora nem estou falando de imóvel irregular, estou dizendo só a cessão de uma casa, de um apartamento, e não vou fazer inventário. E depois vou tentar uso capião com essa cessão. Porque eu tenho a posse, eu estou lá. Inclusive, quando fizeram a cessão, já botaram ali, que estavam me passando a posse do bem na escritura de cessão de direitos hereditários. E depois, com essa cessão, eu devo fazer inventário. Aí, agora eu vou tentar uso capião. Pode? Tu tem que justificar. Por que tu não vai fazer inventário? Para evitar a burla ao sistema. A gente sabe da burla ao sistema. Qual é a burla? Poxa, eu não quero pagar todos os tributos. É muito caro fazer inventário. Então eu não quero pagar, eu quero ver se só uso o capião. E eu quero usar essa minha escritura, que ela me garante que eu tenho a posse, porque é a cessão de direitos hereditários. E eu quero fazer uso capião. Bom, tem que justificar. Tem que justificar para garantir que não vai haver burla ao sistema. Lembra que o oficial, se eu não me engano, o 289 da Lei de Registros, é responsável por examinar os tributos. E lá no Código Tributário, ele está lá com responsabilidade também, subsidiária, mas está lá. Tá? Então, por isso que o oficial tranca às vezes. Porque ele fica ali, poxa, se eu passo esse troço, depois a Receita vem para cima de mim, eu tenho que ficar respondendo ainda. Não tem a estrutura do Estado, né? Então, ele tem que cuidar, beleza? Ok, então eu já falei do contratinho aquele mais paupérrimo, contratinho mais miserável de todos, que não tem nada, mas que me diz que tem posse, e já falei da cessão de direitos hereditários, que também fala sobre posse. Além disso, ainda nem cheguei direito na promessa, né? Além disso, existem alguns casos de balcão de cartório que a pessoa chega e diz assim, olha, eu quero fazer uma escritura declaratória, quero declarar que eu estou cedendo a posse para alguém. Cedendo a posse para alguém. Posso? Não há problema, claro. A questão é que, em alguns lugares, a gente sabe que sempre... Tá, mas da onde é que o senhor tem essa posse? Não, eu tenho a posse. Eu tenho a posse. E essa posse, ela não está, assim, clara. Clara para nós, estamos no balcão. Para o cara tá. Né? Tanto que ele diz, pode ir lá ver. Né? E o grande detalhe é que não seja uma posse, agora, entre aspas, posse, sobre um bem público. Por favor. Estamos quase chegando a 200 pessoas na live, que maravilha. Que não seja uma posse sobre um bem público, por favor. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão em áreas públicas. E aí eles querem vender, seria ceder, mas vender aquele seu cantinho ali. O seu cantinho, eu digo, a sua casa. Mas está numa área pública. Então, ali não seria correto, tecnicamente, falar que é uma cessão de posse, né? Ou compra e venda daquela casa que ele só tem a posse, porque ele está de cima de um imóvel público. Cai de novo lá na história da REURB, né? Sempre lembrando que eu posso, na REURB, regularizar imóveis sobre imóveis públicos. Ali na Girlei, minha querida, de Salvador, posse de uma terra que ainda não está regularizada.
o problema, a Najley, ela estuda as favelas em Salvador. É uma amiga nossa, é aluna do nosso curso. E o problema dela lá é que não tem transcrição, não tem matrícula, às vezes houve um aterro e as casas estão em cima. E a regularização, para ela conseguir estruturar isso, não é uma coisa fácil. Realmente, é um problema único, talvez, único. Eu vou delimitar uma comissão de professores para analisar o problema dela. Ali a Fábio Gonzalez. Já atendi um caso onde o cidadão estava loteando a rua. A rua? A rua? A rua? Passamos os 200 na live, dona Elis. A rua vendendo a posse da rua. Mas que coisa incrível, né? Isso é impressionante. 208, 209. Só sobe essa live, né? Mandem todos pra cá. Todos pra cá. Não posso falar muito quando as lives chegam nesses números, porque... né? A gente está lutando aí, não pode dizer nada. Mas esse espaço é nosso de manhã, esse espaço é de vocês de manhã, por isso que a gente está sempre com muita audiência de manhã. Mas como que ele loteou a rua, né, Fábio? Impressionante, né? Como é que ele poderia lotear uma rua? Provavelmente, né? O município de novo deixa a coisa acontecer. Então vamos lá, eu estou falando de... Eu quero ouvir essa história da rua depois. Hein? Eu estou falando que loteamento irregular e clandestino, o cara faz uma sessãozinha de posse. Pega e larga essa possezinha para quem der, sem firma reconhecida, e o contrato vai circulando. Eles ficam muito parecidos com aqueles contratos de carro, sabe? Quem já teve Chevette? Chevette é um caso clássico, né? O cara tem o contrato, olha só como é que ele faz, ó, presta atenção agora. Ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai grampear. Aí aqui também ele vai grampear, olha lá, e assim segue a vida do cara, ó, é isso aqui, ele vai indo, tá? E aí ele vende para um outro, o outro também, né? Eles vão grampeando um no outro, e os contratos de posse, assim eles vai grampeando, vai indo... E aí quando o cara chega para você um dia, ele tá com um contrato de posse que nem o contrato do Chevette, né? Mais ou menos isso aqui, toda a vida do imóvel. O grande problema disso aqui, presta atenção agora, ó. O grande problema disso aqui é quando eles perdem o do meio sumiu e só ficaram os da ponta. Aqui tá o problema. Porque eu não consigo juntar as peças do quebra-cabeça. Porque eu venho de um lado com uma história e de outro... Alguém falou 200 aqui e 20 no outro. Eu não vou falar nada. Um lado da história tá aqui e o outro lado da história tá aqui. Falta o meio. E aí? Aí é um pepino. Por quê? Que veja, se eu for olhar a continuidade da posse, né? Continuidade da posse, eu tenho que fazer toda a cadeia dominial. Vem de um, vem do outro, para eu chegar aqui agora e dizer assim, olha, eu tenho toda a posse, tá? E aí, com isso, eu consigo pleitear algum direito, porque eu vou dizer, olha, eu quero fazer uso capião, eu tô com a posse fora, eu quero fazer a minha reurb, olha aqui, ó, esses documentos provam que eu tenho pelo menos 10, 15 anos de posse. É o mínimo que eu tenho aqui, gente, observem. Ah, mas esse documento não é bom. Bom, peraí. A boa-fé se presume no meu caso, né? Tu não pode botar má-fé em cima de mim. Se eu tenho um lastro de documentos, tu vai dizer que eu estou de má-fé? Que eu estou comprando de alguém? Então, sempre observar, juntar tudo que é documento é muito importante nesses casos de posse. Além disso, claro, né, se o cara puder, ele que grampeie os carnezinhos de PTU, porque o município, atenção, o município não deixa regularizar, mas cobra IPTU. É bonito isso aí, né? Coisa linda, né? Isso aí mesmo que acontece na prática, né? O cara paga água, paga luz, né? Claro que alguns numa situação muito mais difícil, são cheios de gatos de luz, gato de água para se virar, né? Mas a gente sabe que o cara tá lá de boa fé. E não adianta passar a patrola por cima, porque o cara tá com família e tá lá morando. E se ele chegou até lá, é porque em algum momento o Estado foi inerte e deixou a situação daquele modo. Ok, então eu já sei que eu tenho
No primeiro contratinho de cessão de uma possezinha de um terreno que no futuro vai ser um loteamento, né? No futuro vai ser um loteamento. Professor, meu cliente perdeu o contrato, mas tinha as promissórias. Ó, tá aí, ó. Saiu uso capião. Parabéns, parabéns, parabéns. É uma grande... Gente, você, como advogado, você tem que usar todas as armas, né? Você dá todos os tiros. Quando acabar a bala, você joga o revólver em cima do cara, né? Não tem que tentar puxar de tudo que tem de prova para você, né? Então, os documentos de posse são super importantes. Também nós temos esse tipo de contratinho em apartamentos, hein? Não é só terreno, não é só terreno. Também acontece em apartamentos. Às vezes o cara tá lá, construiu um prédiozinho, ele já construiu o prédio em cima de um terreno que não estava em nome dele. Vamos começar já assim a história. Ele tinha um terreno que ele comprou por um contratinho e ele construiu um prédiozinho em cima, o terreno não está em nome dele. Aí ele pega e faz um contrato para cada apartamento. E as pessoas compram. Claro que vão comprar, meu Deus. Por que vão comprar? Porque elas às vezes não têm como conseguir um crédito imobiliário por alguma dificuldade. Ou elas não têm como comprar algo que esteja regular no mercado. Porque neste mercado informal os imóveis são mais baratos. Nós sabemos, regularizou, subiu o preço. Por isso que a gente quer regularizar, para exatamente ter mais economia no país. Lembra do livro do Hermano de Soto, Economia Subterrânea. Lembra desse livro, O Mistério do Capital. Lembra desses dois livros quando for estudar REURB, para você sacar o que acontece, a mudança de paradigma quando você regulariza imóveis. Economia Subterrânea, não esquece disso. Bom, apartamento, como é que eu vou fazer? Bom, existe a possibilidade de eu fazer uso capião de apartamento que o prédio é totalmente irregular e o terreno também? Existe. Tá? Claro que é mais difícil, né? Claro, não é uma varinha mágica, né? Mas tá lá no provimento 65. Tá lá, tá lá. Aí, como é que eu vou saber a fração do terreno? Tem que fazer alguma conta para chegar na ideia, porque todo prédio que você vai regularizar, por óbvio, você tem o apartamento, ele tem uma fraçãozinha do terreno. Diferentemente, se eu quero fazer uso capião ou regularizar uma laje, que a laje não está vinculada ao terreno. Essa semana que vai ter o Nelson Rosenwald, quarta-feira, eu vou abrir para todo mundo a aula, ele vai falar sobre as 3 dimensões da propriedade. Ele vai falar disso. Presta atenção, que é lindo, lindo, lindo entender essas 3 dimensões da propriedade. Então a laje, eu posso fazer uso capião da laje? Pode. Ah, mas não tem nada a ver com o terreno? Não. E se não tem matrícula? Abre a matrícula da laje. Veja... Agora eu tenho que ter documentos. Então todo documento de posse me ajuda muito. Me ajuda muito porque vai me dando amplitude para chegar ao registro. A ata notarial, para quem é notário, quem solicita o serviço de um notário, a ata notarial é mega importante. Para quem ainda não sabe o que é ata notarial, é quando você solicita um tabelião, que é aquela pessoa investida dos poderes para ajudar a sociedade, né, ali todo dia, solicita o tabelião que vá ao local e diga: você poderia comprovar aqui para mim que eu tenho a posse? Olha aqui a minha família, olha aqui o meu cachorro, olha aqui os vizinhos. O tabelião vai lá e ele olha e observa e ele sente, veja, o sentimento, ele sente que existe algo ali. E ele diz: estive no local tal e realmente... E tudo indica aqui, as pessoas estão morando numa posse. Falei com os vizinhos, realmente tantos anos, vi os contratos, posso até botar, ó, eu vi os contratos particulares, anexo eles aqui, né? Me apresentou recibos de IPTU, vou anexar aqui também. Faz a ata notarial. Já é mais um passo para você conseguir andar em busca da regularização. Então veja, essa posse, eu posso estar com ela por instrumento particular, aquele ruim, o primeiro do começo da live, por uma cessão de direitos, por uma ata notarial, e eu também posso ter de um loteamento normal, perfeito, ou de um prédio, uma incorporação normal, um contrato de compromisso de compra e venda. Lembra do porco que eu falei lá no início, né? Do compromisso de compra e venda, ou mais modernamente a gente chama de promessa de compra e venda, né? Que também me dá uma segurança sobre aquele imóvel regular.
Mas é claro que o imóvel regular, normalmente não se tem problema em imóvel irregular. Ninguém não, mas assim, é pouquíssima gente que diz assim, olha, eu comprei num loteamento perfeitinho, que registrei na matrícula e agora estou com uma dificuldade. É exceção. A regra é que vem tudo esculhambado pra gente, né? Essa é a regra do país. Vem tudo, o advogado olha assim e pensa, meu Deus, né? Vamos trabalhar hoje, né? Vai ser a manhã inteira lidando com esse caso, o registrador, o notário, porque as coisas são irregulares. Então a regra é a irregularidade. Mas falando de posse, eu tenho lá o contratinho ruim que vai me ajudar, mas é um contratinho sem firma reconhecida, de uma área rural enorme, vendendo um lote que passou e está circulando. Eu tenho a cessão de direitos hereditários, que alguns fazem por instrumento particular, para acabar com tudo mesmo, né? Não tem a validade necessária, mas serve como prova. Prova serve. Olha lá o 221 do Código Civil. Prova é um documento particular, né? É nulo, mas é uma prova que o juiz pode apreciar, depende do magistrado. Ok. Posso fazer cessão de posse. Cessão de posse. Que cessão é essa? Cessão por instrumento particular mesmo, que às vezes nem reconhece firma, o pessoal faz. Cedo a minha posse, tomara não ser área pública, tomara. Ou por instrumento público, que alguns tabelionatos fazem, a escritura declaratória de cessão de posse. Beleza. Ótimo. Então, ó, já aqui vários. E além disso, eu tenho o contrato de promessa ou de compromisso de compra e venda que tem acesso à matrícula do imóvel, porque tem um loteamento, tem uma incorporação, e esse contrato, depois que ele entra na matrícula do imóvel, ele gera direito real. Lembra do direito forte? O direito real, direito mais fraco, o direito pessoal. No direito forte, no direito real, ele entra na matrícula, ele gruda no imóvel, né? Porque ele é direito real, ele gruda no imóvel e onde o imóvel for, ele vai junto. Mesmo que seja vendido o imóvel, depois eu vou lá encher o saco, dizer, olha, eu tenho direito real me dá o direito de sequela, aquela de buscar o imóvel onde quer que ele esteja. Eu vou pagar a bronca aí que você comprou com o cara que você pagou, eu vou acertar isso, eu quero o meu imóvel de volta, ok? Bem falado ali pela Doralice, que tem lá na Lei 6766, que é a lei de loteamentos, a 6766, parcelamento do solo urbano, ela fala lá no artigo 26 daqueles contratinhos de posse, quando a administração pública desapropria um imóvel para regularizar, ela está com a emissão na posse, ela cede a posse, ela aceita os contratinhos de promessa de compra e venda e converte eles em propriedade, tá? Lembrando que essa semana até coloquei um cardzinho, em alguns estados do país, toda a primeira venda de loteamento quitada, não precisa fazer escritura. Em alguns estados do país. Em outros estados do país, mesmo que seja a primeira compra e venda do imóvel, quitado, loteado, o que acontece? Precisa fazer a escritura pública igual. Tá? A regra sempre foi, faz a promessa e faz a escritura. Sempre foi assim a regra. Quando se teve o problema dos loteamentos irregulares, que a administração pública começou a desapropriar, aí ela tem a emissão na posse, daí ela pega e cede, regulariza, recebe aqueles contratinhos e regulariza, ali surgiu lá no artigo 26, 26, né, que, da 6766, que diz o quê? Só com o contratinho já transfere a propriedade, quitado. Ali surgiu. O que aconteceu é que alguns estados fizeram, ampliaram isso para todos. Todas as primeiras compra e venda, mesmo que não seja de loteamento irregular. Isso é importante você observar. Se você é concurseiro, se você é advogado, se você é corretor, onde é que você está nesse momento do país? Começa a botar aí qual é o estado que você está, só para eu ver. Tem 213 pessoas aqui. Coloca o estado para eu saber onde é que vocês estão. Mas depende do estado, não registra. Depende do estado, registra. Em Mato Grosso, não registra. Exatamente. Em alguns estados registram. Então, é importante ter essa noção. Para não deixar passar em branco. Maior lembrança, o ITBI, ali São Luís, Bahia, Rio Grande do Sul, coisa mais linda, ITBI, o ITBI, lembra que o Supremo julgou há poucos dias alguma coisa de ITBI, todo mundo já ficou, tá, não tem mais, não sei o que, Tendel, né, Tendel para interpretar o que estava acontecendo ali, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, coisa mais linda. O que diz o Supremo assim, ó, na seção
da promessa, calma, sessão da promessa, volta 2 casinhas. Lembra que eu falei que ia fazer uma promessa de compra e venda? Eu vou vender o meu terreno. Beleza. Você vai pagar como? Em 20 vezes. Então eu vou te dar a escritura depois. Beleza. O que eu faço agora? Uma promessa entre eu e você. Um compromisso. Lembra do porco? Um compromisso de que você vai pagar todo mês e no final passa a escritura. Beleza, fizemos um pacto, né? Um pacto. Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, coisa linda. Fizemos um pacto, maravilha. Esse pacto, então, ele é, né, essa promessa é muito forte. Agora, eu quero ceder, eu como comprador, eu quero ceder, porque eu quero vender esse lote. Eu já construí a casa e coisa, estou pagando parcelado, eu quero vender. E aí, posso vender? Pode. Como é que eu vendo? Por cessão, porque é um direito, ainda não é a propriedade, é um direito. O direito eu faço por cessão. Então, eu vou fazer a cessão da promessa. Cessão da promessa. Então, bom, tem um contrato entre A e B, um está pagando parcelado para o outro, no final vai pegar a escritura. O comprador não quer mais comprar o imóvel. O que ele vai fazer? Ele vai ceder para alguém. E esse alguém vai entrar na posição do contrato como novo comprador. Então eu cedi a promessa de compra e venda. Maravilha! Aqui em CID TBI, aqui que está o pepino. Nessa sessão é que está o pepino que todo mundo discute. Não é na promessa em si. A promessa não tem TBI. É aqui, nessa sessãozinha, que está o pepino. Porque se for ao município, ele vai dizer, tem. Ah, mas eu vi no Supremo que não tem. Sim, só saca só. O Supremo julgou recurso repetitivo, ou seja, todos os processos que estão discutindo o caso. Não, esses processos foram atingidos. Mas ainda não veio uma norma que diga para todo mundo, esqueçam o ITBI. Agora, tem alguns estados, professor, que eu já vi, que estão fazendo provimento que não vai mais se exigir ITBI na escritura. Sim, tem. Porque o ITBI é na hora do registro, porque só paga o imposto quando transfere a propriedade. E se, na verdade, eu só estou fazendo a escritura, o que acontece? Não estou transferindo a propriedade, porque a propriedade se transfere com o registro. Com o registro, não é com a escritura. Então, eu só tenho que pagar ITBI lá. Beleza, o teu raciocínio está correto. Mas as normas estaduais exigem que se pague o ITBI na escritura, não no registro. E agora eu tenho recebido vários provimentos que está mudando isso. Muitos estados estão dizendo não vai recolher ITBI na escritura. Tá? Então prestem atenção que a gente não sabe como isso vai acontecer. Não sabe como isso vai acontecer. É isso aí, cartório Antas, Bahia, Cícero, promessa não tem ITBI, sessão tem ITBI. Isso aí, sessão, para mim a sessão tem ITBI, deveria ter ITBI na sessão. Por quê? Porque tá transferindo aquele direito imóvel, tá? Mas tem aquele pepino assim, ó, que é bem interessante. O cara chega para fazer a escritura no cartório e ele diz assim, olha, eu tenho 3 sessões e eu quero fazer agora a compra e venda. E eu tenho, junto com as sessões, tenho a procuração lá do primeiro. Então, veja, eu tenho uma procuração do primeiro que passou por promessa para todo mundo junto, chegou em mim. Eu tenho todas as sessões de promessa de compra e venda e a procuração. Eu quero passar direto o imóvel dele para mim. E aí, pode ou não pode? Você vai ver divergência aqui. Não que precise registrar a promessa, que não se pode exigir o registro dessas promessas. Não. Mas no momento que você menciona isso na escritura, essa cadeia toda que tem, poderá o notário exigir, olha, vai no município e pergunta se tem ITBI para recolher. Por quê? Porque se tiver, eu não quero ficar responsável. E aí o município vai tributar. Então, mas eu vi lá na TV. Mas observa que ainda não há uma norma regulamentando isso. E na sessão vai tributar. Então não tem como escapar muito disso, salvo aqueles casos de recurso repetitivo que me pareceu mais tranquilo. 234 pessoas. Gente de Deus, que vocês fazem na segunda-feira que acordam essa hora, hein? Deixa eu falar mais um pouquinho, hein? ITBI em 3 negócios. Isso aí, vai ter uma pauleira aí muito grande, né? Isso aí, o que seria do balcão sem o 289 da 6015? Exatamente, que lá no 289 da 6015 é que ele diz que o registrador vai examinar os tributos.
examinar os tributos. Loucura, né? Loucura que ele vai examinar os tributos do negócio jurídico. Por isso que às vezes você briga com o registrador, você diz assim, eles estão brigando. Não, é que ele está com a faca também apontada no pescoço. Porque a norma vai dizer assim, olha, se passar alguma coisa sem tributo, quem vai responder é o registrador. Tá lá, tá? Esse é o problema do troço. Então o registrador faz o quê? Passa para a fazenda, avalia. E a fazenda, daí é que fica essa discussão. Tem o tributo ou não tem o tributo? É lá que fica. Bom, olha só, falei até agora. Contrato particular de cessão de posse totalmente irregular. Aquele que não tem nem loteamento e o cara sai fazendo contratinho de cessão de um lote, passando a posse, dizendo que vai regularizar o loteamento no futuro. Falei da cessão de direitos hereditários. Se o cara, vou fazer uma cessão de direitos hereditários e depois você faz inventário. O cara não faz inventário. Falei de contrato de promessa de compra e venda. Agora sim, de um loteamento padrãozinho, legal, bonito. Possível de fazer. E as cessões, como de um apartamento. Lembra da 6766 da 4591. E falei também daqueles casos que o cara está numa área pública e quer fazer cessão disso. E, na verdade, não seria cessão, porque não se tem posse da área pública. Seria, no máximo, uma ocupação. Lembrando que na REURB, se o município quiser, eu consigo regularizar, mas depende da vontade municipal. Agora, se o município não quiser, você vai ter que ir para outros caminhos. Mas protocola igual o pedido lá. Protocola. Vai lá no município, protocola o pedido. Diga, olha, eu quero regularização fundiária no meu lote. Protocola, cutuca. Tem que cutucar, senão a coisa não anda, tá? E depois você vai tentar. O uso capião, dependendo, nós já falamos um pouco dela. Ou você vai tentar o uso capião judicial, a extrajudicial ou a judicial, ok? 7h28, né? Falamos assim, para começar segunda-feira com vontade. Com vontade. Quem tá aí? Um cachorrinho aí? Com vontade, para começar com muita garra nessa segunda-feira. A gente sabe que é sempre importante falar de sistemas de regularização e não consegui falar tudo, né? Me dispus a falar 1 hora, não consegui falar tudo. Mas posse é algo que a gente tem que estudar. Tem que estudar. Não interessa se você é advogado, é concurseiro, é juiz, é registrador, é notário, é corretor, é arquiteto, é despachante, é urbanista. Posse tem que estudar. E os documentos que estão mexendo na posse são os documentos que a gente tem que analisar com mais carinho. Nunca joga fora um documento de posse, pelo amor de Deus. Guarda ele, que ele pode ser algo que lhe sirva no futuro, ok? Eu agradeço demais o seu carinho, a sua audiência pela manhã. Muito obrigado, muito obrigado. São vocês que me permitem acordar cedo e vir aqui passar um pouco do meu conhecimento. Obrigado, inscrevam-se no evento dia 24, 26 e 28, onde eu vou falar sobre regularização de imóveis ao vivo. E não vou estar sozinho, vou estar com a minha equipe. E aí o bicho vai pegar, que nós vamos puxar a verdade para fora ali, né? Eu vou puxar o que a gente quer falar realmente, a verdade sobre posse, sobre usucapião, sobre retificação, sobre cessão de direitos hereditários, sobre usufruto, sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. 24, 26 e 28 é ao vivo, é online e é gratuito. Não fica de fora. A partir das 8 e 7 da noite, nesses dias, você sabe que tem um compromisso de estar comigo e aprender mais nesses meus 24 anos de registro de imóveis. 24, 10 de docente. O que eu posso te passar, eu vou te passar nesses dias. Ok? Fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.